são funcionários públicos do município. Então, eu pergunto, Márcio, por que você não também entrevistou outras pessoas que não fossem funcionários públicos do município? Além disso, quantas pessoas trabalham, então, diretamente ou indiretamente no processo de elaboração e implementação do PDM do Cruzeiro do Sul? Saberia informar? Senhora Márcia? Oi, professor, o áudio está muito ruim, está cortando. O professor Jorge Kanda fez uma pergunta, senhora. Quantas pessoas participaram do processo da elaboração do PDM? Quantas pessoas foram entrevistadas? Não, foram entrevistadas 5 pessoas, sendo eles todos não, para a elaboração do PDM de Cruzeiro do Sul, não teve como eu ter acesso quantas pessoas que participaram, porque além da pandemia, que fechou aqui praticamente tudo, a prefeitura estava em mudanças de prédio. Aí estava muito complicado conseguir essas informações. Tipo, de quantas pessoas participaram em 2017 desse processo. Então, eu não tive acesso. A pergunta que eu fiz foi por que pessoas da sociedade você não escolheu para entrevistar somente pessoas que trabalham na prefeitura? Sim, porque a maioria das pessoas não tem noção do que é o PDM. Aí eu optei por entrevistar pessoas que já participaram de elaboração do PDM, que tinha mais uma noção do que é. Eu entrei em contato com várias outras pessoas de segmentos, mas eles não faziam ideia do que se tratava, não sabiam o que era. Aí ficou difícil para fazer entrevista com essas pessoas. Ok, obrigado. Obrigado, professor Antônio Henrique, por mim, estou satisfeito. Devolvo a palavra. Obrigado pelas suas considerações, professor Kanda. Passamos a palavra para o professor Antônio Giovanni. Ok, muito boa tarde. Todos estão me escutando com clareza? Sim. Muito bem. Primeiramente, agradecer o convite do professor Henrique em auxiliá-lo na tarefa de assistir aos seus alunos e melhorar as suas publicações. Boa tarde ao professor Kanda também, que está nos auxiliando nesse sentido. E, Márcia, parabenizo você pelo seu trabalho, né, de conclusão de curso. Foi uma longa caminhada. E vamos tratar de alguns detalhes do seu trabalho, tá bom? O que nós vamos falar aqui é no sentido de você, até mesmo nesse momento, de você sempre melhorar, tá? Esse é o sentido da educação, ok? Então, vou apresentar alguns pontos que eu identifiquei. Em primeiro lugar, o título que você colocou, né? Plano Diretor Municipal, Desafios do Processo de Elaboração e Implementação. De imediato, eu encontro a letra I, ligando, aparentemente, 2 grandes objetivos dentro do trabalho, né? Que seria esse processo de elaboração e um processo de implementação. São 2 realidades, tá, que você está analisando. Eu não sei se você atentou para esse detalhe, ok? Ou seja, praticamente você tem 2 TCCs dentro de um, ok? Você poderia somente trabalhar o processo da elaboração ou poderia trabalhar somente o processo da implementação. São 2 características distintas aqui, nesse caso, tá? Vamos ao seu resumo. O resumo é interessante. Quando se trata de TCC, né, as normativas da ABNT, TCC, trabalho de conclusão, e aí eu recorro à tese, dissertações e monografias.
Então, você tem até, se eu não me engano, um máximo de 500 palavras para trabalhar. Mas como você está dentro de um artigo, né, e as normas da BNT definem resumos para artigo em torno de 250 palavras. Tá? É só um critério de entendimento, ok? Você pode deixar como está, mas sempre há como melhorar, né? E poderia reduzir um pouco mais e ser mais objetiva, né? Dentro do seu resumo tem uma parte que direciona para o objetivo geral. A presente pesquisa teve como objetivo compreender. Quando você usou esse verbo compreender, eu já advenho que se trata de uma abordagem qualitativa, tá? Bastante exploratória, mas com viés descritivos também. Os principais desafios do processo de elaboração e implementação do plano diretor. Então, você confirmou que vai trabalhar elaboração e implementação. Tá? Só que aí você adicionou uma vírgula, entendendo como um instrumento que vai orientar, né? Eu acho que poderia colocar um ponto, né, depois do plano diretor, e esse é seu objetivo geral. O que vem depois é só clareando um pouco mais a ideia. Tá? Logo na sequência, você tenta explicar... deixa eu ver aqui. Resultados. Quando você foi para resultados, eu digo sim, mas cadê o resumo da metodologia? Então, dentro do seu resumo, eu senti a ausência de um resumo sobre os procedimentos metodológicos. Tá? Então, seria interessante você revisar o resumo. Espero que você esteja gravando a audição ou copiando no caderno, porque nós ainda temos uma última etapa para entregar o trabalho, e esses apontamentos te ajudam a melhorar o material, né? Você colocar aqui um pouco do procedimento metodológico, tá bom? Na introdução, eu vi que você colocou muitas observações, tentando dar justificativa e relevância ao seu material, mas aí eu fui correndo verificar onde estava a questão, né? A pergunta, a questão que você está trabalhando, né? E achei a questão norteadora. E você colocou elucidar quais os desafios na elaboração e implementação de um plano diretor participativo e democrático, concebido como instrumento. Então, você poderia melhorar um pouco essa questão e se aproximar do seu objetivo geral, tá? E quando a gente faz uma pergunta de pesquisa, né, que você chamou de questão norteadora, né? O termo até é muito interessante, né? Quando a gente está bem claro qual é o problema que eu quero resolver, eu posso transformar esse problema no meu objetivo geral. Tá? Então, dá só uma depurada, porque aqui você já usou um outro verbo, elucidar, né? E lá no seu objetivo está em compreender. Então, a questão norteadora poderia ser desafios, quais os desafios na elaboração, ou compreender os desafios, ou compreender a elaboração e implementação de um plano diretor, né? Participativo democrático, você acrescentou ainda participativo democrático. Então, o que é participativo, o que é ser democrático, o que é elaboração e o que é implementação, isso tem que estar bem descrito dentro da sua revisão de literatura. Ou seja, você buscou conhecer as palavras que você está utilizando para questionar. Tá? Então, na sua revisão tem que ter isso aí. Tá bom? A revisão, eu vi que é uma revisão bem complexa, utilizou bastante critérios também de legislação, né, para explicar, trouxe muito material das próprias legislações, senti a ausência de artigos que tratem sobre implementação, né, sobre desenvolvimento desse plano. Cadê os artigos que você poderia ter estudado? Onde outras pessoas já estudaram isso, né? Fazendo uma pesquisa no Google Acadêmico, no periódicos CAPES, no Cielo, né? Hoje, com a internet, você tem uma base imensa
né, imensa para você pesquisar a todo e qualquer momento. Então, buscar artigos de outros pesquisadores que tentaram elucidar essa ideia de plano, né? Então, eu acho que faltou um pouquinho mais sobre isso. Tá? Deixa eu ver que ponto mais aqui. No 2.4 tem Plano Diretor Municipal de Cruzeiro do Sul. Né? Você utilizou o termo Cruzeiro do Sul, bem especificado na fundamentação teórica. Então, você está circunscrevendo a sua pesquisa ao município. Seria interessante adotar o termo Cruzeiro do Sul no título também, né? Ainda tem tempo para isso, mas é posterior. Você pode fechar o seu TCC com o título que está e, posteriormente, para o desenvolvimento de uma publicação, você adotar um título melhor, né, mais regionalizando o seu trabalho. Né? Plano diretor, ele fez a explicação baseada muito em legislação, eu vi poucos artigos nesse sentido, e caímos nos procedimentos metodológicos. Né? Aí você abriu um 3.1, metodologia, não há necessidade, tá? Você escrever metodologia. Metodologia vem de métodos e de logo, ou logos, do latim. Isso significa estudo dos métodos. Você não está fazendo um estudo dos métodos, você está criando procedimentos metodológicos. Tá? Você está descrevendo um processo. Ok? Logo no primeiro parágrafo, você coloca assim, pesquisa bibliográfica e documental, além de pesquisa de campo. Eu achei interessante, você já partiu para o tipo de pesquisa, é o que nós chamamos isso. Tá? O detalhe, tudo que você for escrever, como você é estudante, até nós que somos doutores, e nós não temos a capacidade humana de conhecer o mundo todo, simplesmente estudamos um pouco mais, mesmo assim, nós somos exigidos a níveis de citação e referências, da mesma forma, o estudante também precisa trabalhar nesse sentido, não só nos procedimentos metodológicos do seu trabalho, mas na sua profissão dentro da administração pública. Seus futuros relatórios também têm que ser embasados em citações e referências, tá? Para que você se embase em dados significativos e conclusivos para com as suas explanações. Então, precisaria colocar citações, identificando para o leitor o que é bibliografia, o que você está estudando, o que é uma pesquisa documental, o que é uma pesquisa de campo, para a gente ficar ciente de que você sabe do que você está falando. Né? Na sequência, você falou funcionários públicos do município, né? Como um critério, muito bem. Não querendo ser quantitativista, né? Ou seja, você demarcou aqui um território a nível de população, mas dá a impressão que é todo mundo. Talvez você poderia colocar essa informação um pouco depois. Deixa eu te explicar. Professor Henrique, controla meu tempo, que às vezes eu começo a dar aula e esqueço do tempo, tá? Aí você me avisa aí, tá bom? Para a gente não se explanar demais. Você trabalha a metodologia com tipos de pesquisa ou métodos inicialmente. Na segunda etapa, você vai trabalhar técnicas de coleta de dados, e você vai falar sobre as técnicas de coleta de dados, citá-las, e inclusive redigir como foi essas técnicas, como foi executado esse sistema de técnicas, tá? E por último você entra com a técnica de análise. Em que você se subsidiou para entender os dados que você coletou, tá bom? Isso não é só forma acadêmica. Nas organizações é assim que você trabalha também, tá? Uma entrevista é uma conversa dentro de uma organização, um documento e assim vai. Tá? Eu vejo que você consegue fazer algumas descrições com relação à abordagem qualitativa, então você está se apresentando como um interpretativista, conhecendo o seu contexto, né? É uma outra forma de pensar a pesquisa. Citou o Silva e o Menezes, né? Página 20, trouxe uma citação, e aí aparecem as pessoas que você está
os participantes da entrevista, né? São 5 participantes, pessoas às quais você obteve acesso, ok? Então, precisaria redigir um pouco mais sobre formas de acesso aos participantes. Então, não ficou bem redigido nesse inteirinho. Na sequência, você entrou com a técnica de coleta, olha, apareceu a entrevista, mas não faz citação nenhuma sobre a entrevista. Creio eu ser uma entrevista semi-estruturada, porque na sequência você coloca, foi utilizado um formulário com perguntas semi-estruturadas. Eu oriento você a trocar esse formulário por roteiro, tá? Então, perguntas semi-estruturadas é bem caracterizado dentro de entrevistas e associado a pesquisas qualitativas, tá? Descrever os sujeitos, como é que você identifica, né? Não descreveu completamente o sujeito. Seria interessante você descrever um pouco quem são essas pessoas a nível de idade, formação, quanto tempo de organização, para a gente se ambientar ao seu contexto, tá? E aí você diz assim, as respostas registradas nas análises serão sempre reconhecidas pela identificação de cada um e parou por aí, tá? O que é que está faltando? A técnica de análise que você utilizou. Como é que você analisou essas entrevistas? Por exemplo, dentro da técnica de coleta, não está claro para mim que você fez uma transcrição, né? Fez a entrevista, aí tem que transcrever para então você se debruçar sobre essa transcrição e particularizar as informações que você deseja captar na entrevista para com o seu trabalho. Essas citações a partir das entrevistas irão corroborar com a análise que você vai realizar. Então, de que forma você vai fazer a análise? Então, análise de conteúdo, é uma análise discursiva, ou você criou tabelas comparativas mediante matriz, você fez uma investigação pontual sobre as respostas com relação a categorias. Categorias são palavras-chave da sua fundamentação teórica, entendeu? Isso tem que ficar claro na pesquisa. Quanto mais claro tiver a sua metodologia, mais apurado, mais o senso de assertividade, de respeito pela pesquisa, ela vai se apresentar, tá? Fez uma boa caracterização do campo de pesquisa, excelente, isso faz parte da abordagem qualitativa, muito bom. Depois entrou na coleta de dados, começou a rascunhar sobre a coleta de dados. Coleta de dados tem como sinônimo resultado. Então, você começou pelo resultado, que é a coleta de dados, e então entrou na análise do resultado. O que está faltando aqui nessa análise para ficar um pouco melhor? Fazer comparativos mais consistentes com a fundamentação teórica, tá? Que eu senti falta daqueles artigos que eu te falei, tá bom? Poderia ter colocado outras pesquisas que foram realizadas e aí você comparar com o que você achou, tá? Mas deu para entender que você buscou compreender bem essa questão do plano diretor. Nas conclusões, eu vi que você colocou a principal contribuição, vi que você colocou as limitações do estudo, faltou colocar pesquisas futuras, né? Você teve uma série de problemas com relação à pandemia, mas poderia ter outras ideias. Isso é bom que você fomenta a educação e a ciência no país, dando dicas a outros pesquisadores do que eles poderiam fazer de melhor que você não conseguiu, entendeu? Afinal de contas, nunca uma conclusão ela é fechada por si só. Sempre a gente trabalha o quê? A ideia de considerações finais. Tá? Então, parabéns pelo trabalho e agradeço a oportunidade de estar verificando o seu manuscrito. Hein? Ok, obrigado, professor Canda, obrigado, professor Giovanni. Nós acolhemos aí as explicativas, né? Está sendo gravado o encontro, né? Embora tardiamente, mas começamos a gravar, porque na entrada a gente teve um problema aqui de internet, espero que a gente não tenha no transcurso dessa atividade, né? E aí eu me esqueci de
fazer a gravação, mas está sendo gravado sim. Depois vai ser disponibilizado lá na sala virtual do ambiente AVA. Ok? Bem, então agora nós vamos sair um pouco aqui do chat e vamos conversar eu, professor Kanda e professor Giovanni, para a gente trazer a ferição, né, do seu trabalho. Ok? Então, aguardem aí um pouquinho que nós estaremos retornando. Ok? Professor Skanda, professor Giovanni, retornando aí? Ok. E professor Giovanni? Ok. Ok. Bem, gente, a dona Márcia Marques, tivemos reunidos, chegamos à sua nota, e a sua nota é 8. Esperamos que a senhora faça os ajustes necessários, né? Temos o prazo aí, conforme estabelecido no ambiente, ok? E aguardamos, então, a correção do seu artigo com as proposições colocadas pelos professores Jorge Kanda e Antônio Giovanni. A senhora pode usar a palavra aí por 3 a 5 minutos, por favor. Ok, professor, obrigado. E obrigado ao senhor e os demais professores. É só isso mesmo.